E ainda em destaque, aproveitando o Daúde e o Felipe Bueno, a Polícia Federal abriu uma investigação sobre uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que associava vacinas ao risco de contaminar a AIDS. Os senhores lembram disso? Que durante a live ele pegou um recorte e falou: isso vai virar uma investigação. Inclusive, a delegada do caso vai pedir cooperação internacional. Luciana Verdolim, isso já, para mim, já tinha sido resolvido. Mas não, a coisa está evoluindo, é isso? Está evoluindo porque o Supremo Tribunal Federal, em dezembro do ano passado, havia determinado que a Polícia Federal apurasse essa denúncia. E o que foi feito agora, no último dia 23, a Polícia Federal abriu, instaurou o inquérito para apurar essa fala do presidente Jair Bolsonaro. O que ele disse em outubro do ano passado? Que tinha uma pesquisa internacional que apontava que o pessoal, pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19, elas teriam um risco maior de contrair o vírus da AIDS. E disse que essa informação teria vindo de fontes externas, fontes do Reino Unido. Por isso, a Polícia Federal quer, inclusive, que seja feita uma parceria para averiguar essas afirmações. O presidente Jair Bolsonaro pode ser imputado aí o crime de infração de medida sanitária preventiva e incitação ao crime. Vale lembrar que o relator desse inquérito é o ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, que quer investigar se existe uma relação dessa questão com aquele chamado inquérito das fake news. Agora, eu queria só mudar de assunto rapidinho, William, que a FAB acabou de confirmar para segunda-feira da semana que vem o envio daquele avião, um avião KC-390 Millennium, com capacidade para transportar entre 80 e 100 brasileiros, vai seguir para Varsóvia, na Polônia, e na quinta-feira da semana que vem trará de volta brasileiros que estão com intenção de deixar a área do conflito, estão atravessando a fronteira com a ajuda da Embaixada Brasileira e vão ser trazidos ao Brasil na semana que vem pelo avião da FAB. Aí, gente, então quer dizer que o governo brasileiro não está se pronunciando contra isso? Gente, até aproveitando esse gancho, Lu, a aeronave ela vai transportar 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária. Também está indo nisso aí. Então, falar que o governo brasileiro não está adotando a postura, até porque nós cobramos aqui do governo brasileiro, Lu, aquela norma de resgatar aqueles que não estavam envolvidos no conflito, é obrigação do Ministério da Defesa resgatar essas pessoas, cobramos isso começou a ser feito e agora a gente está vendo, a aeronave vai para a Polônia. Então, assim, está tudo andando como tem que andar. E aí, tem uma coisa, Lu, você que está em Brasília sempre, me ajuda. Quantos pedidos de impeachment para Bolsonaro? Mais de 140, não é não? Tinha. A última contabilidade eram mais de 100 pedidos, que eles inclusive fizeram um pedido único para ver se facilitava esse procedimento. Na verdade, acabou dando em nada. Então, obrigado, Lu, pela informação. Felipe, você está rindo, né? O Felipe, quando eu faço algum tipo de provocação em relação a isso, sobre o pedido de impeachment, eu vejo uma certa ironia sua. Mas vamos lá, tem ou não tem uma ação partidária no judiciário? E o judiciário virou um grande campo de disputa e tentativa de atacar Bolsonaro e o tempo inteiro. Agora, a gente está buscando aquela informação da live lá atrás, daquele recorte de jornal, acredito sim, no erro de pegar um recorte de uma reportagem extensa e resumir aquilo. Não sei quem deu para ele aquele recorte ou se foi ele mesmo que pegou. Mas vamos lá, é um ataque atrás do outro. Não, vamos nos organizar aqui, porque tem muitos assuntos, né? Esses últimos 5 minutos foram ricos de informação. A minha risada aqui nos bastidores foi ligada ao fato de que houve até a decisão de se unificar todos os pedidos de impeachment em um só, para simplificar, o trabalho dos parlamentares ou dos cidadãos brasileiros que são contra o presidente da República e querem derrubá-lo por essa maneira política, que não vai dar em nada, absolutamente nada, pode tirar o chamado cavalinho da chuva. Isso é um ponto, Por isso que eu achei até irônico, Você tem mais de 100 pedidos. Vamos simplificar? Esse é pelo motivo A, esse é pelo motivo X, esse é pelo motivo J, mas vamos juntar tudo num pacote só, bater na porta do Congresso Nacional, vamos ver se passa pelo presidente da Câmara. Não vai passar. Bem, isso é um ponto. Agora, você falava vamos ao ponto do avião, que segue para Varsóvia na semana que vem. Há 15 minutos... Levando ajuda humanitária. Levando ajuda humanitária e buscando os brasileiros. Há 15 minutos nós falávamos
que há planos diferentes de ação. E quando a gente falava nos planos práticos, levar ajuda humanitária, buscar os brasileiros que estão na Ucrânia, discutir leis para explorar o território indígena de maneira responsável, buscar novos fornecedores de fertilizantes, isso tudo é papel de um governo, é papel de todas as esferas de um governo. Pronto, né? A posição do presidente da República com relação ao massacre que vai ocorrer, já está ocorrendo e vai ocorrer na Ucrânia é outra. E quanto à questão da live, que eu também acredito que não vai dar em nada, é nesse momento, William, quando você falou em maturidade, né, antes do intervalo, maturidade do presidente da República, é a hora em que o presidente da República tem que deixar de ser o tio do pavê, né, e ser o presidente da República de verdade. Então, por que não simplesmente, né, usar uma live qualquer, pode ser a de hoje, é uma dica, né, e falar assim, olha, cometi um erro, fui irresponsável e tentei vincular uma notícia a outra sem o menor cabimento. Porque assim, sendo o presidente de todos os brasileiros, ele pode chegar para 6, 7, 8 pessoas do cercadinho e essas pessoas começarem a acreditar que a vacinação leva à contaminação por AIDS. E aí você prejudica o processo de vacinação brasileiro. É isso que eu quero dizer quando eu falo que o presidente é presidente de todos. Então tem que ter a sua responsabilidade. Na prática, isso não vai dar em nada. Bom, na verdade, gente, eu acho que essa live do presidente, ela incomoda muito a um monte de gente. Porque fato é que ele criou uma comunicação com o seu público, manteve isso desde o início, né? E muitos esperam, às vezes, dele um pronunciamento oficial e ele vai para a live bater papo com quem ele quer conversar. É o jeito dele. Concordo com os senhores que, às vezes, você precisa de um pronunciamento oficial em função da gravidade dos fatos. Porém, volto a dizer, não consigo entender essa postura dos senhores de achar que ele tem que falar alguma coisa. Se o governo brasileiro já se posicionou, eu não entendo essa tentativa de trazer para a pessoa dele essa responsabilidade. Porque, por exemplo, o que eu estou fazendo agora com os senhores, como âncora aqui nesse bate-papo, eu falo em nome da Jovem Pan. Eu vou intermediar os senhores aqui. Agora, eu não posso falar assim, William... Tudo bem, se eu quiser fazer isso, eu vou falar assim, William, esquece o Jovem Pan, eu vou comer feijão com arroz hoje à noite. Mas assim, eu estou trazendo para mim uma responsabilidade que é da minha pessoa física. E, na verdade, ele é o presidente da República e ele tomou as medidas que tinha que tomar, dentro do que está previsto na função do cargo dele. Ele está presidente, ele não será presidente para o resto da vida. E, Daúde, nós temos uma mania, o povo latino, de trazer tudo para o pessoal, para o emocional. E, na verdade, agora, quando você tem uma postura dessa do Bolsonaro, mas presidente, no meu ponto, que ele usa a administração pública, como deve ser usada, dando a cada um a sua responsabilidade, nós vamos pedir a ele que seja o Bolsonaro das lives, num conflito internacional? É essa a expectativa dos senhores? E eu vou fazer mais um questionamento. Vocês falaram sobre a opinião pública. Vocês acham mesmo que o pobre que está lá na comunidade, enfrentando dificuldade para comprar carne, ele está preocupado com isso? Ele só quer saber se a gasolina vai aumentar, porque ele sabe que se a gasolina aumentar, o feijão e o arroz e a carne dele vai ficar mais cara ainda. Vocês acham mesmo que a pessoa está preocupada em o Bolsonaro assumir uma pessoa, Bolsonaro, fazer a live e brigar com o Putin? Ou com o presidente da Ucrânia? Qual é a expectativa dos senhores em relação a esse posicionamento? Isso porque, assim, eu já vejo a oposição se aproveitando desse discurso. A oposição vai se aproveitar de todas as situações. Mas o que nós temos que olhar, William, é colocar na balança o que é melhor para o presidente da República, né? Não corrompendo os seus princípios, o que ele imagina, o que ele pensa. Isso não afetaria o seu comportamento de forma alguma, não descaracterizaria o seu posicionamento. O que é melhor para o Brasil neste momento, né? Coloca na balança. Ele fazer uma afirmação de que ele não concorda, né, com essa agressão que vem sendo feita pela Rússia ao povo da Ucrânia, ou ele não falar nada e gerar essa discussão que vem levando
a oposição a questioná-lo sobre isso. Quando você coloca a questão da fome, eu concordo com você. E eu tenho uma preocupação maior. O eleitor de barriga vazia e bolso vazio na eleição, olha, nós vamos começar a ter problemas. Você leu aí o Twitter do Lula. O Lula é perigoso. O Lula é oportunista. O Lula nunca foi de direita, de esquerda. O Lula sempre foi oportunista. E no momento em que você gera oportunidades para essas pessoas, você está abrindo a sua guarda para que eles entrem. Então, o que eu estou dizendo, eu acho que o Felipe também, não é que o Bolsonaro... Não, nada disso. Eu acho que o que nós estamos dizendo, politicamente, uma orientação para que o presidente não abra a sua guarda. Porque, William, nós vamos ter inflação, vai aumentar, a gasolina vai subir. E aquele que está lá na ponta, como você coloca, ele não quer saber se é ICMS do Estado, se é por causa da Rússia, se é por causa da guerra. Ele vai falar, não, eu estou roubado. Né? Aí ele vai usar, no momento que você tem um oportunista que quer voltar ao poder, que destruiu o Brasil pelo seu comportamento, pela institucionalização da corrupção no Brasil, que é uma coisa difícil de você tirar, esse cara pode voltar ao poder. Então, eu particularmente digo isso, eu estou querendo ajudar, porque eu jamais gostaria de ver a volta do passado. E você sabe, William, você é muito inteligente, é uma pessoa experiente, que você abre a guarda, a bactéria entra, o vírus entra. E aí os oportunistas entram. Então você pega as pessoas lendo esse Twitter do Lula, vai falar, eu não, né? Acho que você também não, o nosso telespectador não, mas ele é um oportunista. Então é nesse sentido, no sentido para que o presidente avalie essa decisão. O Brasil, ele pode até dizer o seguinte, a minha posição é aquela posição que está lá na ONU, mas nem isso ele fala, William, nem isso ele coloca, que não é a posição do Brasil na ONU. Então, é nesse sentido que eu acho importante o presidente se manifestar. E eu concordo com você. Se ele for a favor, vai vir outro que vai ser contra. Né? Ontem eu ouvi um comentário relacionado à Venezuela, né? que a Venezuela... mas é só bobagem que tem. Olha a hora certa. Atenção, rede, são 13 horas e 33 minutos. Felipe Bueno, uma vez eu prometi ser um construtor, um cara que acredita na igualdade entre os homens, de lutar pela liberdade, de acreditar num mundo onde a gente combata a tirania, os preconceitos, os erros, e que a gente consiga realmente construir um mundo melhor. Mas isso tudo, a gente tem que estar dentro da lei. E eu acredito muito na responsabilidade dentro do que está previsto daquele cargo. O que eu percebo é uma tentativa, às vezes, de jogar a pessoa num campo de areia movediça para que ela se enrole. Então, assim, nós temos as leis de responsabilidade fiscal. Você vê, por mais que eu, como administrador, queira fazer as coisas, eu sou obrigado a ceder, por exemplo, aos votos do Centrão, que tem lá a sua maior bancada, porque se eu não fizer isso, eu não consigo tocar esse país. Então, assim, eu quero mesmo que transformar o Bolsonaro num herói, num super-herói que está acima da lei, da ordem e que faz o que quer e que fala o que quer, ou eu quero o Bolsonaro agindo dentro das 4 linhas da Constituição? Porque no meu campo de vista, como um construtor social nesse jogo aqui, eu quero que o Bolsonaro trabalhe dentro da lei. E ponto. E eu acredito que o trabalhador quer essa mesma coisa dele. Não quer o Bolsonaro roubando, não quer o Bolsonaro desviando dinheiro de saúde, mandando dinheiro em troca de charuto ou de qualquer coisa assim como garantia. Eu quero um homem honesto, trabalhando. E o que mais nós precisamos é de um homem honesto e competente, respeitando as leis. Não é isso que a gente espera de um administrador? 1 minuto para você. Bom, primeiro é importante dizer que não dá para dissociar a pessoa física da pessoa presidente da República. Isso é um ponto, não dá para dissociar. Então, o que ele fizer como tio do pavê vai ser como presidente da República também. Agora,
Já que eu tenho só esses 40 segundos agora, calculando que 20 já foram, só uma coisa, ele não foi obrigado a ser presidente da República. E quando eleito, disse que não ia governar com o Centrão. Então não dá para a gente dizer que ele é obrigado a governar com o Centrão. Ele foi eleito por uma proposta que ele não conseguiu cumprir, que é justamente essa da nova política, porque a velha política era justamente essa que você colocou, da incompetência e da corrupção. Como resolver esse problema?